Recentemente, os Estados Unidos falou que vai taxar os produtos brasileiros em 50%. E somado a isso, segundo a Câmara do Comércio, isso aí pode impactar 10 mil empresas e, por consequência, 3,2 milhões de brasileiros. Isso é um número bastante significativo, uma vez que os Estados Unidos representa aproximadamente 12% da nossa receita de exportação aqui do Brasil, né? Isso aí dá em torno de 40 bilhões de dólares. Só que o grande pulo do gato hoje nesse vídeo aqui é que a empresa que eu vou investir é uma empresa que ela não tende não só a não ser tão impactada, como também ela tende a ser levemente beneficiada com esse movimento geopolítico, né? Porque essa empresa, ela não trabalha com produtos que estão, lá na linha de frente da cadeia industrial, mas sim estão lá na base, são produtos que servem de insumo. Isso quer saber, que empresa é essa? Tu quer entender esse meu racional? Fica comigo depois da vinheta. Bora lá. Seja extremamente bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Michel Souza, eu sou formado em gestão financeira e certificado Ambima Série 10. Quando a gente olha o resultado do primeiro trimestre de 2025 da Semin, ela deu um prejuízo de 357 milhões de reais. E se tu não está atento ou tu não sabe ler da forma correta esse resultado, tu fica assustado e provavelmente tu não vai investir na empresa. Só que o ponto é o seguinte: se tu olhar pela ótica correta, tu vai entender que a Semin é uma excelente empresa e é um momento muito oportuno para a gente investir na empresa. Então, a minha tese de investimento hoje, ela vai ter 3 pilares, tá? O primeiro pilar, então, é um aporte extremamente técnico, porque eu estou respeitando não só o percentual meta que eu estipulei para ela na carteira, como também a função estratégica dela na carteira, que é uma empresa de dividendos, uma empresa que vai me proporcionar renda passiva. Se tu entrar em qualquer site, Status Invest, Oceans 14, Investidor 10, tu vai ver que a Semin está entregando um yield de aproximadamente 16%. E se tu olhar meu último vídeo de análise da Semin, que foi também em julho, só que do ano passado, o yield dela estava na casa de 10%. E isso fica mais nítido ainda quando a gente parte do nosso ponto de ancoragem, que é a média do mercado de dividend yield é na casa entre 4 a 5%. Então, realmente a Semin ela é fora da curva nesse sentido. Outro ponto que sustenta essa minha tese de investimento é que quando eu olho para uma empresa desse setor, eu busco três coisas. Primeiro, o custo de extração tem que ser competitivo. Segundo, se essa empresa está gerando caixa. E terceiro, a saúde financeira dessa empresa, tá? E outro pilar aqui, né, o terceiro pilar que sustenta a minha tese de investimento na Semin é o seguinte, cara, 90% da receita da Semin está em dólar. Esse é um ponto muito importante. 71% da receita da Semin vem da Ásia, mais especificamente da China. E com esse movimento que está se desenhando para acontecer, né, em relação à taxação dos Estados Unidos em 50% em cima do Brasil, tende a deixar um dólar mais forte. Tanto é que o dólar se valorizou em torno de 1,30% nesse último mês, tá? E isso aí acontece principalmente porque os Estados Unidos é um país que é muito mais representativo globalmente, né, em vários aspectos do que o Brasil. Não é à toa que os Estados Unidos é o 0,1 quando a gente fala de riqueza mundial, né, dos países mais ricos, e o Brasil é o 10º na riqueza mundial. Somado a esse racional,
os Estados Unidos representa 12% da nossa receita que vem da exportação. Isso gira em torno de 40 bilhões de dólares, tá? E tende a acontecer, principalmente no curto prazo, um movimento mais protecionista do grande investidor. Porque tu vê que outros países têm buscado acordo com os Estados Unidos. Reino Unido, Argentina, União Europeia, né? E somente o Brasil está indo na contramão. Então, né, dado essa insegurança jurídica, esses investidores eles tendem a tirar os dólares do país, com isso, com menos dólares em circulação, o dólar tende a ficar mais escasso, com isso, o dólar se valoriza frente ao real. E como eu disse, a CMI é 90% dólar, né? Então ela ganha nesse sentido. E também ela não tende a ser tão prejudicada como o estudo que saiu, né, no início do vídeo que eu falei lá da Câmara de Comércio, porque 71% da receita da Semin vem da China, tá? Então isso aí é muito importante. Agora entrando no outro, né, no outro pilar, no segundo pilar que eu falei para vocês, que sustenta aqui nossa tese, é o seguinte: custo de extração de minério de ferro. Então esse é o core business da empresa. Ela é uma empresa muito verticalizada, porque uma vez que ela não tem só a extração do minério de ferro, ela também tem a parte do beneficiamento, que é o refino, e também uma valorização maior desse minério de ferro, né? Dando mais pureza nele, quanto mais puro, melhor. Assim como também o transporte logístico, né? Também a Semin faz. E não só bastava isso, ela também tem duas usinas hidrelétricas que ajudam no consumo de energia. Então, é uma empresa extremamente verticalizada, uma empresa que eu gosto bastante, tá? Mas vamos se ater aqui na questão do custo, né? Do custo C1 que eles chamam. Então, o custo C1, que é um custo que engloba desde a mineração ao beneficiamento, ao transporte até o porto, ela está apresentando um custo C1 de 21 dólares por tonelada, né? E para a gente ter um excelente parâmetro, a gente pode olhar outras mineradoras pelo mundo, como a BHP, a BHP e a Rio Tinto, né? A primeira, ela apresenta ali um custo C1 entre 25 e 30 dólares, e a segunda apresenta um custo C1 entre 27 e 33 dólares, né? Então a gente vê que a Semi nesse sentido é extremamente competitiva, tá? Outro fator também para sustentar nossa tese é a geração de caixa. Apesar da empresa ela ter registrado um prejuízo contábil de 357 milhões de reais, ela ainda assim conseguiu gerar caixa de 546 milhões de reais, tá? Mas por que isso aconteceu mesmo com prejuízo? Porque o prejuízo que a empresa apresentou, ele não é um prejuízo na prática, ele é um prejuízo apenas contábil por causa da desvalorização, ou a gente pode dizer a valorização também do real frente ao dólar. Porque quando tu pega o primeiro trimestre, aliás, o quarto trimestre de 2024, a gente tinha um dólar na casa ali de uns 6,14. E quando a gente pega o primeiro trimestre de 25, a gente tem um dólar na casa ali de 5,50 mais ou menos. Então, a gente tem uma desvalorização aí de 14% aproximadamente, tá? Então, isso aí também vem impactar bastante a empresa. E somado a esse racional aí, né, do contábil que eu falei para vocês, a empresa ela deixou de reconhecer, então, por causa da desvalorização cambial, né, 1 bilhão de reais. Se não houvesse essa desvalorização cambial, se tivesse no 0 a 0 ali o câmbio, a empresa, em vez de um prejuízo, ela ia registrar 690 milhões de reais de lucro, o que ia representar
24% de valorização relativa ao primeiro trimestre de 2024. Eu sempre gosto de comparar, de fazer essa comparação anual, né? Primeiro tri do ano que passou e primeiro tri desse ano corrente, tá? E somado a isso, também a gente tem que observar a saúde financeira da empresa. E a saúde financeira da empresa, da Semin, está excelente, né? Ela tem 14 bilhões de reais de caixa e ela é uma empresa caixa líquido, ou seja, né, ela tem muito mais dinheiro do que dívidas, né? A gente vai ver isso aqui no estudo, né, que até 2034 a empresa paga todas as dívidas dela e ainda sobra dinheiro. E para fechar aqui essa parte, o indicador dívida líquida EBITDA ele está negativo, 0,65 vezes, tá? Negativo. Então, tá redondinha a empresa, tá excelente. Eu acho que é um time bem bacana para investir na empresa, né? A taxação tá para acontecer em 1º de agosto. O governo ainda não tomou uma posição firme, né, relativo a isso aí. Hoje é 28 de julho, né? Falta poucos dias para a taxação entrar em vigor, né? E eu acredito que ela tem grandes chances de acontecer, né? Talvez aí entre 50 e 60% de chances de acontecer. Agora, vamos aqui para a tela do meu PC para a gente dar uma olhadinha no release da empresa para te ver como estão as contas da empresa. Então esse aqui é o release da empresa, tá? Do primeiro trimestre de 2025. E eu separei algumas páginas já para a gente tá dando uma olhada. Então a gente vê aqui que o volume de produção aumentou 11,5%, tá? No tri a tri. E os estoques tiveram aqui uma escoação, né? Eles conseguiram vender um pouco do que estava em estoque. Isso aqui, na minha visão, é bom. Aqui já a gente observa o volume de vendas da empresa, que ele aumentou em 5,4% no tri a tri, né, no ano a ano, na verdade. E, inclusive, eles falam aqui que foi um novo recorde para a companhia para o período, ou seja, né, para o primeiro trimestre de todos os outros anos, esse de 25 foi então um recorde de vendas. Aqui na direita, a gente vê a receita líquida da empresa, que no ano a ano também aumentou, só que o preço por tonelada ele ficou praticamente estável, tá? Vamos aqui para a página 7 que eu separei para vocês. Aqui já a gente vai olhar então a geração de caixa na prática da empresa, né? Então ela gerou aqui no trimestre 1,4 bilhões de reais. E na página 10 a gente vai ver aqui o perfil de endividamento, né, representando o cronograma de amortização da dívida da empresa. Então, como eu falei para vocês, a empresa ela é caixa líquido, né? Tem 14 bilhões aí em caixa, né? Excelente, um caixa excelente, muito robusto. E esse valor ele paga aqui todas as contas da empresa até 2034. Aqui na direita a gente vê então a alavancagem da empresa. Basicamente a empresa é caixa líquido, né? Desde o terceiro trimestre de 23 e no primeiro trimestre de 25 ela está aí menos 0,65 vezes aí de caixa líquido, tá? Então isso aí é excelente, tá? Empresa muito top. Então aqui a gente vê que o prazo médio da empresa na questão da dívida é 59 meses, tá? E também aqui tá no que está atrelado à dívida da empresa, né? Então ele pegou dólar emprestado a 6,11% e real aí a 110,63% do CDI. Já que a gente entra na questão do fluxo de caixa ajustado da empresa, né? Então a gente vê que ela conseguiu gerar um caixa de 546 milhões, né? Que foi incorporado aí aos nossos 14 bilhões, né? De caixa total, tá? E o lucro líquido da empresa, ele apresenta aqui
esse resultado negativo, né? Já expliquei para vocês, inclusive aqui também eles põem, né? Sendo o impacto de 1 bilhão da variação cambial sobre o caixa, né? Então, como eu falei para vocês, sem essa variação cambial, a empresa ela ia apresentar então um lucro, né, de 690 milhões, que ia representar também uma rentabilidade de 24% maior que na comparação anual, tá? Então, antes de finalizar, eu sempre esqueço, né, cara, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, e compartilha esse vídeo com quem tu acha aí que vai fazer sentido. Então, quando eu olho para a Semin, o que que eu vejo? Vamos fazer um resumo aqui, tá? O que que eu vejo na Semin, nesse resultado? Então, a receita líquida, ela foi 21% maior no ano a ano, o custo C1 foi 11% menor, o lucro bruto foi 28% maior, a margem bruta 1,8 pontos percentuais acima, né? O EBITDA foi de 27%, a margem EBITDA de 41,8% na análise vertical, e gerou um fluxo de caixa de 546 milhões de reais. Então, na minha opinião, né, muito respeitando a estratégia da carteira, assim como também o time de mercado, eu acredito que a Semin tenha sido sim um aporte muito bom na minha carteira. Deixa aqui escrito se tu concorda, se tu não concorda, o que que faltou nesse vídeo, mas acima de tudo, eu venho também te agradecer por me disponibilizar o ativo mais importante da tua vida, que é o teu tempo. Ficamos por aqui, até logo e tchau, tchau.